Quantas vezes você já começou uma dieta e depois desistiu? Até no início vai bem, só que depois acaba tendo reganho de peso, acaba desanimando. Ou quantas dietas restritivas já começou e depois não teve sucesso? Foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo para você. Hoje eu vou mostrar para você a maneira correta de começar um plano alimentar, de começar um projeto de perda de peso e ter sucesso com isso. Então saiba, isso que acontece com você não é uma coisa exclusiva, é muito frequente iniciar e acabar desistindo durante o processo de emagrecimento. Por isso, nós vamos para o vídeo de hoje. Fica comigo até o final que você vai gostar muito desse vídeo. Antes de começarmos, entenda, este é um canal de referência no tratamento da obesidade. Então inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, dê o like. Entenda, eu vou deixar de forma didática 6 pontos do processo de perda de peso, 6 principais pontos. Mas entenda, um ponto não é mais ou menos importante que o outro, todos são importantes. Para fins didáticos, eu deixei numa ordem mais fácil para você entender. Então vamos lá para os 6 pontos para o processo de perda de peso definitivo. Primeiro ponto, motivação. O que está levando você a querer perder peso? Por que você quer emagrecer? Você tem uma festa de casamento? Você está num novo relacionamento ou num término de relacionamento? Você está buscando saúde? Você está buscando qualidade de vida? Essa parte de motivação eu coloquei como primeiro ponto porque o processo de perda de peso não vai ser super tranquilo. Vão ter períodos que vai dar vontade de desistir, vão ter períodos onde as coisas não vão caminhar certo, e se você não tiver uma boa motivação para se apegar e voltar no caminho, a chance de você desistir no meio do processo é muito grande. Então entenda, uma boa motivação é fundamental. Qual é a principal motivação que você deve pensar? Saúde. Por exemplo, você tem filhos? Seus filhos vão precisar de você. Você já tem netos? Se você vai querer ver seus netos crescerem, se formarem, etc. Você tem um cônjuge? Você vai querer ter uma vida longa com ele. Então entenda, pegue a saúde. A saúde é o principal ponto. A gente já sabe que perder peso melhora a qualidade de vida, melhora a sobrevida, diminui doença, previne doenças. Então entenda, a motivação certa é fundamental no processo de perda de peso. Claro que tem também toda a parte estética, que a gente sabe hoje que a sociedade cobra bastante, mas não tenha como principal ponto de motivação a estética. Pense na saúde para você ter um projeto a longo prazo. Segundo ponto, expectativa. Entenda, o peso ele não veio de um dia para o outro e ele também não vai embora de um dia para o outro. Primeiro ponto. Segundo ponto, cada pessoa tem a sua jornada. Eu até gravei um vídeo falando por que é tão difícil perder peso. E lá é mostrado o quê? Idade, sexo, genética. Tem N outros fatores que mostram que algumas pessoas têm muito mais dificuldade em perder peso que outras. Então, criar uma expectativa de uma perda muito rápida, a curto prazo, de uma quantidade muito grande de peso, muito provavelmente você vai se frustrar. Qual é o principal ponto para a gente pensar em perda de peso? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a ABESO, criou uma nova nomenclatura. Também gravei um vídeo a respeito disso, mostrando que um ponto muito importante é pegar o seu peso máximo, peso maior que você já teve na sua vida, e em cima desse peso a gente começar a traçar as metas. Por exemplo, se o peso máximo que você teve foi de 100 quilos, uma primeira boa meta para a gente começar a trabalhar é perda de 10, 20% desse peso, ou seja, perder 10 a 20 quilos. Claro que, se você for pegar a nomenclatura antiga de perda de peso, baseada no IMC, às vezes a pessoa com 100 quilos, para atingir um IMC normal, ela precisa perder 30, 40 quilos. Só que logo de cara, se você coloca essa meta e ela não consegue, a chance dela se frustrar é muito grande e acabar desistindo do processo. E entenda,
perda de 10, 20% do peso inicial, o peso máximo que a pessoa já teve, já traz inúmeros benefícios para a saúde. Então, alinhar essa expectativa, quanto peso vai perder, qual a velocidade de peso que você vai perder, se você está usando algum tipo de medicação, se você não está usando algum tipo de medicação, isso é muito importante. Então, não crie expectativas de perda de peso muito rápida, principalmente se você não está usando nenhum tipo de medicamento. É normal a perda de peso ela ser gradual. E pasmem, normal ter períodos de estabilidade de perda de peso. Isso não significa que você está fazendo errado, alguma coisa errada. Terceiro ponto, mudanças comportamentais. Entenda, para você conseguir ter um processo de perda de peso, um processo de emagrecimento sustentável, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Ou seja, sim, você vai precisar fazer coisas que estão diferentes do seu hábito de vida atual. Não tem como nós termos respostas diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se você não é habituado a comer comida saudável, se você não é habituado a fazer atividade física, se você é normal para você todo final de semana você ter uma alimentação muito desregrada, vamos colocar assim, com alimentos ultraprocessados, etc., isso vai ter que mudar. Só que isso tem que estar muito claro para você. Não tem como você ter uma perda de peso e sustentar essa perda de peso mantendo hábitos de vida não saudáveis. Então, o que eu costumo sempre falar para os pacientes, entenda, você tem que entrar no tratamento. Você, a sua participação, a sua determinação, vai sim ter que abrir mão de algumas coisas. Eu sempre falo para meus pacientes, doutor, então eu vou ter que parar de comer algumas coisas que eu gosto? Sim, talvez vai ter que diminuir. Não tem como você manter comendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então isso é muito importante, essa mudança comportamental. Entender que tudo que você vai fazer ou comer, tem que pensar no processo de perda de peso. Pense na sua motivação, igual a gente falou. Pense a curto, médio e longo prazo. Atividade física, quarto ponto para conversarmos. Muito comum pessoas com excesso de peso às vezes não ter o hábito de praticar atividade física. E chegam para mim e falam, doutor, qual é a melhor atividade física para fazer? O que eu respondo? Qualquer uma. Então, tudo vai depender da referência. Por exemplo, a pessoa chega no consultório sem fazer atividade física nenhuma. Ela não faz nada, totalmente sedentária. Qualquer caminhada que ela fizer já vai ser uma boa atividade física. Agora, a pessoa ela já tem o hábito de praticar atividade física. Aí ela chega e pergunta, doutor, qual é o melhor tipo de atividade física para fazer? Aí sim, o melhor tipo de atividade física para fazer com melhores respostas no processo de perda de peso, com perda de gordura e manutenção da massa muscular, são atividades físicas mistas, combinadas, ou seja, treinos onde você mistura treino de força e treino aeróbico. Por exemplo, um treino funcional, uma academia. Nessas modalidades você consegue preservar a sua massa magra e perder massa de gordura, que é o importante. A gente sabe, inclusive também gravei um vídeo sobre a nova definição de obesidade, onde a porcentagem de gordura corporal ela conta muito. Hoje nós devemos olhar não só para o número na balança, mas também para a porcentagem de gordura corporal. Então, uma atividade física combinada, aeróbico com carga, é sim a melhor atividade física que você tem para o processo de perda de peso. Quinto ponto, alimentação. Uma dieta balanceada e equilibrada é fundamental no processo de perda e manutenção do peso perdido. Entenda, é muito frequente as pessoas virarem e falarem assim, doutor, cortei o pão da minha dieta. Um pão francês tem em média 150, 120 calorias. Isso não é um vilão. Ou a pessoa pega e fala assim, doutor, parei de comer arroz. Como é que você vai tirar o arroz, feijão do brasileiro, que é a base do nosso prato? Então entenda que as mudanças na sua alimentação, elas têm que ser mais pensadas. Por exemplo, você gosta muito de doce. Todo dia come um pouco de doce. Isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar. Ou mudar o tipo de doce. Por exemplo, uma caixa de bis, cada bis tem em média 60 calorias. Uma caixa inteira são 1.200 calorias. Então, se você comer uma quantidade moderada a grande de doce, mesmo que você faça a dieta muito restritiva, a chance do sucesso da sua perda de peso é muito pequena. Então, entenda que o que você tem que realmente pensar em mudar.
doces, alimentos processados, ultraprocessados. Então, por exemplo, fim de semana, que normalmente acaba sendo o grande vilão das dietas, um lanche, uma pizza, um churrasco, entenda que esse tipo de alimentação é muito mais calórico. Então, qual é a grande dica? No processo de mudança de alimentação, coma comida saudável, arroz, feijão, carne, legumes, salada, comida preparada em casa. Deixe de pedir comida fora, porque normalmente esses alimentos eles são mais calóricos. Quando for preparar alimentos em casa, prepare alimentos saudáveis. Isso é o primeiro ponto importante. Depois que você passar a comer alimentos mais saudáveis, todos os dias, tendo muito pouca escapada no sentido de alimentos mais calóricos, aí a gente vai começar a falar sobre as quantidades, priorizar a proteína, diminuir o carboidrato, mas o primeiro grande passo é tirar os alimentos não saudáveis de rotina da sua alimentação. Isso não significa que você nunca mais vai poder comer um lanche ou uma pizza, mas tem que ser situações pontuais. Um exemplo que eu gosto muito de usar é uma expressão que as pessoas costumam usar, que é chutar o balde. Então entenda, como você chuta o balde, com que força você chuta o balde e quantas vezes você chuta o balde na semana. Isso é muito importante. Se você sai da sua dieta sexta-noite, sábado no almoço, sábado à noite, domingo no almoço, como você vai ter sucesso? Você pode até comer muito bem durante a semana, mas se você tiver isso tudo escapado da dieta, a chance de sucesso acaba sendo muito pequena. Então, coma comida saudável. Tire essas alimentações mais calóricas. Sexto ponto, consultar um médico especialista. Por que isso é tão importante? Primeiro, será que existe alguma doença levando você a não estar conseguindo perder peso? Será que tem algum hormônio que está descontrolado e diminuindo o seu metabolismo, como por exemplo o hipotireoidismo, que é o distúrbio da tireoide? Isso é importante. Segundo, será que tem alguma doença relacionada à obesidade? Nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica, de difícil tratamento, multifatorial e também que acarreta problemas em outros órgãos. Como está a sua pressão? Você está com diabetes? Você está com colesterol alto? Isso é muito importante. Fazer esse check-up para entender como está a parte metabólica, cardiovascular, ver se tem alguma doença levando você a estar com dificuldade em perder peso e verificar a necessidade de medicação anti-obesidade. Você viu que eu não falei remédio para emagrecer. Não é só canetinha para emagrecer, uma fórmula mágica. Não. São medicamentos anti-obesidade. E algumas pessoas sim têm indicação de usar. Como, por exemplo, pacientes que têm um IMC maior que 30, que já têm um grau de obesidade, têm indicação por bula de usar medicação anti-obesidade. Pacientes que têm IMC entre 25 e 30, porém têm alguma doença relacionada ao sobrepeso, também tem indicação. Então entenda, é às vezes necessária uma medicação para ajudar nesse processo. E também é importante entender o que a obesidade está causando no seu organismo e se tem alguma doença levando você a não estar conseguindo perder peso. Em resumo, 6 pontos principais para o processo de perda de peso sustentável: motivação, expectativa, mudanças comportamentais, atividade física, alimentação e o médico especialista. Se você seguir esses pontos, e novamente, um não é mais ou menos importante que o outro, um é tão importante quanto o outro, a chance de você perder peso e manter esse peso a longo prazo é muito maior. Gostou desse vídeo? Compartilhe, encaminhe, dê o like e lembre-se, um canal sério com conteúdo baseado em evidência sobre obesidade e processo de emagrecimento é aqui. Inscreva-se. Um abraço e até o próximo vídeo.